eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar com vocês, talvez desmitificar na cabeça das pessoas, ou talvez alertar, é que vocês precisam conhecer todas as etapas do serviço. Isso é a coisa primordial, tá? Para você fazer um levantamento, para você fazer um orçamento elaborado, para você precificar, isso é primordial. Nesse momento, entendam como saber as etapas, não necessariamente a ordem perfeita. Quanto mais você souber a ordem perfeita, quanto mais isso estiver na sua cabeça, na sua consciência, mais fácil vai ser você fazer uma precificação de reforma, porque você tem uma tendência a esquecer menos as coisas por conta da sequência que já está automatizada na sua cabeça. Mas agora a gente tem que focar em todas as etapas, tá? Então eu vou dar um exemplo de um banheiro, que a gente vai só repaginar o banheiro. Então, sem ampliação, sem nada. Quais são as etapas? Etapa de remoção dos apêndices que tem ali finos, louças, metais, luminárias, pó, box, chuveiro, tudo entregar para o cliente. Depois dessa etapa vem a parte de demolição grossa, ou seja, a gente vai demolir todo o piso e todo o revestimento da parede. Tirar, fazer a limpeza, pronto. Depois vem a fase da impermeabilização. Como é uma casa que já foi entregue e eu estou mexendo no banheiro, eu não quero que o problema de impermeabilização caia nas minhas costas. Então eu faço. Tá? Depois disso, na fase de piso e revestimento, a gente vai pensar também na fase de forro, a gente vai pensar na fase de instalação de luminária, de emassamento e pintura. A gente vai pensar também na fase de instalação de louças e de metais, e isso inclui bancadas. E a gente vai pensar na parte de instalação de box e porta, tá? Depois disso, a gente vem para o acabamento final, que é a pintura final, o retoquezinho ou coisa besta ou outra, e a limpeza final, tá? A limpeza fina. Tem que botar essa etapa aí também. Depois que você tem todas essas etapas escritas, você vai começar a pensar que você tem que precificar cada uma delas individualmente. E aí, quando você entrar em revestimento, por exemplo, você vai entender que você tem a execução do revestimento e que você tem os materiais. E aí, quando você entrar em materiais, você vai perceber que você não só tem a argamassa, você tem a argamassa e você tem o rejunte. E você tem o espaçador, e você tem o nivelador. Então, é assim que tem que ser. Você tem que pensar no macro e depois ir afunilando, entrando, né, sendo mais específico em cada uma das etapas. E dessa forma você consegue o quê? Dessa forma você evita tá deixando muita coisa de fora. Uma coisa ou outra, gente, vai acontecer de você deixar de fora, tá? Mas tem que ser coisas simples, coisa barata. A gente não pode... Imagine, ó, um nivelador e espaçador de porcelanato. Não colocou e a gente assentou um porcelanato, a gente estava na cabeça do espaçador em cruz, e aí quando a gente foi comprar, a gente gastou quase R$400, tá? Que foi R$500, acho que 2 casas, porque a gente dividiu, porque a gente tentou reaproveitar, porque a gente não fez de vez e aí a gente conseguiu reaproveitar as cunhas. Mas era pra gente gastar uns 500 as 2 casas, se a gente tivesse comprado tudo que a gente tinha que ter comprado. Então a premissa básica é conhecer as etapas do serviço que você vai fazer. Vamos lá. Agora é o momento de fazer o reconhecimento de cada etapa que você criou, de que você pensou, né? Por exemplo, revestimento, né? Você teve lá a etapa de revestimento, que inclusive eu não escrevi, eu falei no Stories, mas eu não escrevi, que acho que seria o 4º passo. E logo depois forro e tudo mais, mas eu não escrevi, mas eu falei, tá? O que é que tem na fase de revestimento? De mão de obra e de material. Você vai criar uma tabela para cada serviço desse. Ou seja, no de revestimento tem o assentamento propriamente dito, que vai ser feito pelo profissional. E depois tem o rejuntamento, que geralmente quem faz não é o profissional, tá? A gente mesmo prefere trabalhar com rejuntadoras, né? Mulheres que são melhores, que são mais detalhistas, que fazem um rejunte melhor. E além do serviço, você vai falar dos materiais. Então você vai criar uma tabela com linhas, com a mão de obra e com o material. Quais são os materiais que devem ser previstos nesse serviço? O piso, a pedra, a argamassa, o rejunte, espaçador, nivelador, cunha, se você for usar, alicate, tudo que tiver incluído nesse pacote aí
de porcelanato, que é o nivelador, a cunha e o espaçador. E tem as ferramentas. Só que as ferramentas, gente, eu não indico que você coloque por serviço. Eu indico que você coloque no final, com uma verba global. A gente vai falar disso depois. Então esse é o momento agora de pegar cada servicinho de cada etapa e esmiuçar em uma tabela, em várias tabelas, na verdade. Cada um vai ter a sua tabelinha. Então, por que você vai fazer isso em forma de tabela, dessa maneira como eu estou te dizendo? Vou te dar 2 motivos que já são suficientes. Primeiro, agilidade para a próxima precificação. Depois é só você puxar os dados e tá tudo beleza. E segundo, testar a inteligência da sua empresa, criar a inteligência da sua empresa. Antes, você errava e não sabia onde você errava. Tenho certeza disso. Quem errava aí e conseguia identificar o que estava errado no orçamento? Muito dificilmente, né? Mas enfim, hoje você consegue comparar o consumo, você consegue comparar a produtividade, você consegue comparar o preço do serviço em si. Se a argamassa que você precificou está correta, o preço, se está correto o consumo, se foi isso mesmo que você gastou de rejunte, enfim. Então você consegue ter inteligência. Então a tabela vai trazer tudo por metro quadrado. Consumo de argamassa, consumo de rejunte, consumo de espaçador, o preço por metro quadrado da mão de obra. Não importa se você vai pagar o metro quadrado da mão de obra ou não. E isso não faz a menor diferença, gente. Se você me disser que um pedreiro vai fazer uma casa de 40 metros quadrados em 4 dias, significa que ele faz 10 metros quadrados por dia. Se a diária dele é R$100, se a diária dele é 120, você vai pegar 120 e dividir pelo que ele faz. Isso é o preço do metro quadrado do profissional. Se o cara precisa de um ajudante o tempo inteiro, você vai fazer a mesma coisa. O rejunte é a mesma coisa. Se uma mulher faz uma casa de 40 metros quadrados por dia, significa que é a diária dela dividido por 40 metros quadrados. Esse é o preço por metro quadrado do serviço. Entende? Não faz a menor diferença para mim se você vai pagar diária ou se você vai pagar por metro quadrado. Mas você consegue chegar no metro quadrado, livrando a diária da pessoa. Beleza? E aí você coloca e você vai ter o preço do revestimento com material e mão de obra. Faltam 2 passos, 2 momentos agora, que é a questão do levantamento de informações de produtividade e consumo dos materiais e depois o levantamento dos quantitativos propriamente ditos, beleza? Vamos falar primeiro desse momento de levantamento de materiais e produtividade de consumo. Primeiro vamos falar sobre produtividade do homem no serviço. Aí é o momento que você pode usar o TCPO, tá? Aí é o momento que você pode abrir o TCPO, procurar o serviço e buscar qual é a produtividade que ele diz. É possível que não seja igual, tá? Mas é bem provável que o TCPO te dê um índice bem seguro, tá? Você pode também buscar informação da própria pessoa que vai fazer o serviço e você pode também pedir informação a amigos, né, que já trabalham nessa área. Mas uma boa forma de começar é pegar os índices do TCPO de produtividade, tá? O TCPO, aí a gente já vai para a segunda parte, que é a parte de consumo de materiais. O TCPO também vai te ajudar com a parte do consumo de materiais, tá? Na tabela do TCPO, ele vai dar mão de obra e material, esmiuçadinho. É mais fácil do consumo do TCPO estar coerente. Isso aí vai depender do desperdício, da racionalização que o colaborador faz. Mas você tem que partir de uma premissa. Outra forma de você buscar essa informação, gente, é ir para a embalagem do produto, tá? Se você pegar uma argamassa de qualquer marca, Voltomassa, Quartzolite, você vai ter a informação do consumo por dimensão de pedra. Ele vai te dizer lá, de 60 por 60 é tanto por metro quadrado. Pedra de 80 por 80 é tanto por metro quadrado. Pedra acima de 100 é tanto por metro quadrado. Ele vai te dizer. E aí você vai fazer uma pesquisa. Então, fazendo já esses 3 momentos que eu falei para você, você já consegue precificar o serviço, tá? E aí, a gente vai para o 4º momento. Eu vou aproveitar e falar logo, porque hoje eu quero falar de outras coisas. A gente vai para o 4º momento, que é o quê? É o momento de levantar os quantitativos de cada serviço, tá? Todas as etapas já estão definidas, todos os serviços de cada etapa já estão definidos, todas as tabelas de cada serviço de cada etapa já está definida. E aí agora você vai pegar cada serviço desse e levantar o quantitativo. E aí agora, gente, é mamão com açúcar. É criar uma outra tabelinha
com os serviços, o quantitativo e o preço por unidade, metro quadrado, metro cúbico, que você definiu lá na tabela, tá? E aí, assim, criando uma planilha, né, simples, você vai conseguir automatizar esse processo, né? Vai conseguir fazer mais rápido. Deu para entender, gente, que não é bicho de 7 cabeças, é questão de você ter um passo a passo. Eu sempre digo isso. Quando a gente tem um método, né, eu já fiz uma postagem até recente sobre isso, quando a gente tem um método, é simples de fazer. O problema é que às vezes a gente fica perdido achando que é um bicho de 7 cabeças, a gente não sabe por onde começar, porque a gente não tem um passo a passo. Então, eu acabei de dar esse passo a passo para vocês. Eu vou salvar esse vídeo, depois eu vou jogar no feed, porque eu sei que aqui vai sumir rapidinho, e eu quero a opinião de vocês. Vocês gostaram, entenderam, achou que valeu a pena ouvir tudo isso? Fala pra mim aí, viu?